Fala pessoal, professor Carlos Barreira na área, tudo bem? Galerinha, vamos fazer aí mais uma questão das PSEX? Antes disso, vou pedir para tu se inscrever no canal, deixar o seu like. Muitos do que assistem meus vídeos aqui não são inscritos no canal, então dá essa força pro meu trabalho, por gentileza. Vamos para a questão, galera? A questão vai falar o seguinte, ó, os pontos A e C são vértices opostos de um quadrado. A equação da reta que contém a diagonal BD, ou seja, a outra diagonal é... Galera, se você tenta jogar essas coordenadas no plano cartesiano, tu vai ver que ele não forma um quadrado perfeito. Por quê? Porque, na verdade, ele está de lado, ele não está um quadrado exato. Eu botei aqui mais ou menos uma ideia de como é que vai ficar. Como ele não está certinho descendo ali na linha das coordenadas do plano cartesiano, você não vai conseguir fazer. Ele fica diferente. Ele vai achar que ele não é um quadrado, mas ele só está um pouco de lado ali da imagem. Fechado? Vamos lá. Ele me deu aí, ó, as coordenadas do ponto C e do ponto A e ele quer saber exatamente, né, a equação que contém a outra diagonal. Primeira coisa que a gente vai estudar aí, galera, é o seguinte. Eu vou traçar as diagonais, ó. Uma eu vou traçar aqui, ó, em preto, que é a diagonal AC, essa diagonal aqui. E a outra diagonal eu vou traçar de azul. E a gente vai ver o seguinte, a gente vai ter que estudar um pouquinho o quadrado aí, ó, as propriedades de um quadrado. Por que isso, professor? Estiquei um pouquinho ali a diagonal porque são retas e eu vou falar um pouco delas. Mas propriedade aí do meu quadrado. As diagonais, elas formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares entre si, isso aí é uma obrigação. Então aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus dos dois lados. Fechou. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma fórmula prontinha para retas que são ortogonais. Fechado? E aí dá para a gente poder usar. E eu também consigo calcular aqui, ó, nesse caso, deixa eu botar de vermelho aqui, ó, para ficar mais claro, o ponto médio das diagonais. Porque eu posso usar tanto de uma quanto de outra. Como eu não tenho ainda a reta azul, só tenho a preta, eu consigo usar o ponto, eu consigo calcular o ponto médio só pela reta preta, fica muito mais fácil. Vamos calcular ele primeiro? Então, ó, vamos lá. Eu quero calcular, ó, o ponto médio aí, ou seja, o ponto de encontro das retas. Esse ponto médio é calculado pela média aritmética das coordenadas, ou seja, coordenadas x, menos 1 e 3. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 1 mais 3, tudo isso divididos por 2. E aí, na coordenada y, eu tenho 3 e menos 2. Então, eu vou ter 3 menos o 2, que seria mais, menos, dá menos, né? Divididos por 2. Então, aqui, ó, são as coordenadas do meu ponto médio, que eu chamei de P de M. Fechado? É o ponto de encontro das retas ortogonais, das retas perpendiculares. Então, ó, P de M vai ser igual a quem? Quem são essas coordenadas? Eu tenho 1 mais o 3 vai dar 2. Divididos para 2 vai dar 1. Então, a primeira coordenada já deu 1. Vamos para a segunda coordenada. Eu vou ter 3 menos o 2 dá 1. Sobre 2 é meio, né? 1 divididos para 2. Está aqui, ó. Então, essas são as coordenadas do meu ponto médio. Guarda elas, problema nenhum por enquanto. Agora, vamos para a equação da reta. Como é que eu vou achar a equação da reta? O que que eu sei dessas retas? Vou nomear só para ficar mais fácil, tá? Essa reta aqui, eu vou chamar de reta S, e a reta azul eu vou chamar de reta T. Só porque uma hora eu vou falar de uma reta, uma outra hora eu vou falar de outra reta, e a gente vai dar nome a elas, mais nada. Fechado? O que que eu sei de retas perpendiculares? Sei que o coeficiente, a multiplicação, produto do coeficiente angular delas é igual a menos 1. Ou seja, se eu calcular o m de S vezes o m de T, tem que dar menos 1. Mas, para fazer isso, eu tenho que calcular primeiro o m de S, que é quem eu sei, que eu tenho as coordenadas dele aí. Como é que eu vou calcular o coeficiente angular de uma reta, dadas as coordenadas de dois pontos? Eu vou fazer o seguinte, ó, m, deixa eu ver se está certinho aqui, ó, é preto, então, ó, m de S vai ser exatamente as coordenadas, a diferença do y, né? Então, vamos lá, y seria, vou começar lá pelo C, lá em cima, então seria 3 menos o de baixo, que é o menos 2, fechou, sobre, e agora vamos para o x, menos o 1, menos o 3, menos o 1, menos o 3, é só isso, galera. Vamos lembrar aí que eu tenho menos com menos vai dar mais, então 3 mais 2 é 5, fechou, sobre, e aí embaixo eu vou ter menos 1 com menos 3 dá menos 4. Vamos lembrar que esse menos 4, esse sinal de menos é da fração inteira, então aqui eu tenho menos 5 quartos, zero problema. Beleza, achei as coordenadas de M, da reta M, M não, perdão, da reta S. Eu até botei o M ali, né? Então, ó, M de S, né? Então, só que esse M tinha que ser minúsculo, né?
Guarda isso, galera, quando a gente fala de coeficiente angular é m minúsculo, fechado? Agora eu vou falar do coeficiente angular da reta T, coeficiente angular dela. Como é que vai ficar aqui? Já que eu sei que o produto entre elas tem que dar -1, então, ó, vou levantar aqui a imagem, só para facilitar a nossa vida, e a gente vai ter o seguinte, ó. M de S vezes M de T, pela nossa regra, vamos melhorar a minha letra, que ela é feia, mas nem tanto, né? M de T tem que dar -1. E o que isso significa, professor? Significa que elas são inversas e opostas. Inversa é só inverter o de cima com o de baixo. Oposta é só trocar o sinal. Você poderia também substituir ali e mandar para o outro lado dividindo. Fica muito mais fácil tu lembrar disso. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. M de T vai ser igual a 4 sobre 5 positivo. Inverti a minha fração e troquei o meu sinal. Show! Beleza, já me ajudou pra caramba. E agora para calcular a diagonal da reta T? Eu quero saber, a diagonal não, perdão, eu quero saber a equação da reta T. Então eu vou usar uma outra ideia de equação da reta, que é o seguinte, ó, y, vou botar de azul, que é a reta T. Tô botando certinho para não confundir, que a questão é um pouco grande, tá? Então, ó, y menos y0, que é igual a m de t, obviamente, que vai multiplicar x menos x0. Tá aí. Professor, quem é y menos y0? São as coordenadas de qualquer ponto da reta. Se você volta lá na reta, ó, vamos voltar aqui. A reta T, eu tenho uma coordenada que é PM, que está aqui, ó. Essa coordenada, ela pertence às duas retas ao mesmo tempo. Ela pertence à reta T e pertence à reta S. Só que na reta T eu só tenho ela, então é ela que eu vou usar. Fechado? Então eu vou até aproveitar o espaço aqui na tela, que o meu não é muito grande, ó, para escrever ali embaixo. Então no y0 eu vou colocar o y de PM, no x0 eu vou colocar o x de PM. Então a gente vai ficar o seguinte, ó, y menos, no caso y0, tá lá em cima, menos meio, que vai ser igual ao m de t, que eu já descobri que é 4/5, acabou, já está feito, que vai multiplicar o x menos o x0. Deixa eu botar esse parênteses maior por causa da fração. E o x0, no caso, seria o x lá de cima, vai ser o 1. Fechou. Tá aí. Então, agora é aplicar a distributiva e separar o x do y para poder... Separar, na verdade, botar do mesmo lado, quer dizer que as respostas estão todas na equação geral. Então, ó, vamos lá. Subindo mais um pouquinho, que agora é só trabalhar, agora é só álgebra, fechado? Vou aplicar a distributiva de um lado e depois vou igualar. Vou mandar todo mundo para o mesmo lado, né? Então, vamos lá. Y menos o meio é igual a 4x sobre 5, já estou aplicando a distributiva, menos 4/5. Fechou. Então, o que eu posso fazer aqui? Repara que no denominador eu tenho 5 e o 2. Eu já posso multiplicar por 10, porque eu elimino os dois. Entre 5 e 10, eles são primos. Entre si, é o próprio 10. Então, a minha ideia aqui, galera, ó, eu vou multiplicar todo mundo por 10. Já para eliminar os denominadores, só por isso, tá? Não é nada demais. Então, ó, subindo aí de volta, então a gente vai ter o seguinte, ó, multiplicando por 10, eu vou ter 10y menos, aí eu vou ter 10 dividido para 2, vai dar 5, fechado? Que é igual, aí 10 para 2 dá 5 de novo, perdão, 10 para 5 dá 2, vezes o 4 dá 8, então aqui eu vou ter 8x, e aí aqui eu vou ter menos o 8, que é o mesmo esquema ali do anterior, fechado? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou mandar o y para o outro lado, e aí eu vou igualar a zero. Opa, perdão, vou igualar a zero. Então, mandando 10y menos 5 para lá, eu vou ter o seguinte, ó, 8x menos 8 mais 5 menos 10y. Arrumando a minha casa, eu vou ter 8x menos 10y. Se eu tenho 8 negativo com 5 positivo, eu tenho menos 3, que é igual a zero. Aqui também já era igual a zero, acabei não botando. Então, ó, essa aqui seria a minha equação geral aí da outra diagonal que ele não deu coordenada nenhuma, que seria 8x menos 10y menos 3 igual a zero. Vamos voltar lá em cima para ver qual das opções se encaixa aqui, se enquadra nessa resposta? Guarda ela aí. Então, aqui eu vou ter ó, 8x menos 10y menos 3 igual a zero. Letra B de bola, né? Marcar aqui, ó. Galera, gabarito letra B de bola. É a opção que cabe aí. Espero ter ajudado vocês, tá? Deixa o like, fica com Deus e um grande abraço.